Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Caroline Morgado, eu sou nutricionista, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde, no Departamento de Nutrição. Sou suplente na Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias, né, e sou conselheira do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, hoje estamos aqui para realizar o nosso evento virtual aí em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação. Esse mês a gente, que é da área, né, viu uma enorme quantidade de eventos, né? Foi até difícil escolher e conseguir acompanhar todos, né, para debater o tema, e que em tempos de pandemia, né, ainda se tornou muito mais importante, né? A gente viu aí os resultados recentes em relação ao aumento da insegurança alimentar e nutricional, né, os resultados na última pesquisa de orçamento familiar, divulgada pelo IBGE, e essa pesquisa foi feita antes da pandemia, né? Então, das atividades, dos eventos que eu pude participar, a discussão é muito, né, também assim, uma preocupação, porque a situação piorou, né, no tempo de pandemia. Bom, para quem não sabe, o Dia Mundial da Alimentação ele é comemorado no dia 16 de outubro em mais de 150 países. A data foi escolhida por ser o dia da fundação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. O tema de 2020 é cultivar, alimentar, preservar. Juntos, as nossas ações são o nosso futuro. Nos 75 anos que passaram desde a fundação da FAO, o mundo fez alguns progressos na luta contra a pobreza, a fome e a desnutrição. Apesar disso, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo e cerca de 10 milhões de brasileiros não têm acesso regular a uma alimentação segura e nutritiva. O Dia Mundial da Alimentação é uma oportunidade para reflexão sobre o que comemos, de onde vêm os nossos alimentos, o que sustentamos ao comer e como podemos agir juntos para tornar a alimentação saudável e sustentável acessível a todos. Então, sem mais delongas, vou apresentar as nossas palestrantes de hoje, na ordem de apresentação. Então, para realizar uma apresentação sobre o tema, Isabel Joia, nutricionista do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Duque de Caxias. E para falar sobre a coleta seletiva, Adriana Casale, analista ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Nós também estamos aguardando uma terceira palestrante, né, que é a Sueli Paixão, para falar sobre compostagem. Ela é agricultora familiar e é licenciada em Ciências Biológicas pela UFRJ. Ela não está conseguindo acesso, ela mora, né, na área rural do Duque de Caxias, está tendo alguns problemas de conexão, mas a gente ainda está aí com esperança e expectativa que ela consiga entrar para fazer a sua fala. Então, primeiro a Isabel vai começar, né? Se a Sueli entrar, ela fala primeiro, depois a Adriana, senão logo em seguida da Isabel vamos ter a fala da Adriana. Cada uma de vocês tem 20 minutos, tá, para falar. Quando tiver faltando 5 minutos eu vou avisar, tá? Vou fechar o microfone, vou fechar a câmera, e aí quando tiver faltando eu abro o microfone para avisar, tá bom? Os participantes que estão aqui podem mandar as perguntas pelo chat, tá? Que no final das falas a gente vai ter um tempo aí para a gente poder conversar e responder as perguntas, tá bom? Então, Bel, pode começar, pode compartilhar aí sua tela, que eu sei que você tem uma apresentação. E eu vou me mutar. Boa tarde a todas e todos. Como a Caroline já me apresentou, eu sou Isabel Joia, trabalho no Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do município de Duque de Caxias
sou nutricionista e mãe do Arthur e do Alan. Vou compartilhar com vocês aqui algumas informações sobre esse cenário de segurança alimentar e nutricional, para dar um pouco mais de introdução, né, a esse debate. Em Caxias, nós temos o Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, que é o DESANS, e a CAISAN, que é a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, e também o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Essas três instâncias trabalham em conjunto em prol de promover a segurança alimentar e nutricional em Duque de Caxias. Bom, como a Caroline colocou na fala dela, né, mais de 150 países comemoram essa data, discutem causas e consequências da fome no mundo inteiro. A FAO existe há 75 anos, trabalha em prol de reduzir a fome, de melhorar as condições de cada país, de acordo com as suas peculiaridades, né? Mas ainda temos, infelizmente, um cenário muito crítico, um cenário muito preocupante, com mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, e no Brasil 10 milhões de brasileiros que não têm acesso regular a uma alimentação adequada, segura e nutritiva. No mundo, há diferentes estimativas de acordo com os órgãos que fazem essas pesquisas, mas nós podemos observar que essas estimativas são muito próximas, né? Então, a Unicef nos diz que a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no planeta. A OMS nos diz que há mais de 5 milhões de crianças abaixo de 5 anos de idade passando fome, ou em algum nível de insegurança alimentar. E agora, em função da pandemia, já temos estimativas, né, esse cenário vai ficar ainda pior, e que, acrescentado a esse cenário que a gente já tem, de 2 bilhões de pessoas com fome no mundo, teremos mais 132 milhões de pessoas em situação de fome, sem conseguir acessar alimentos de forma segura. Bom, no Brasil, nós temos estimativas também nada animadoras, né? Como a Caroline colocou na introdução do nosso evento, na apresentação do evento, tivemos recentemente, com base em uma pesquisa feita pelo IBGE em 2017 e de 2018, que nos diz que mais de 3 milhões de domicílios passam por algum tipo de privação de alimentos. E isso dá, em média, 10 milhões de brasileiros, que 4 em cada 10 brasileiros estão em insegurança alimentar e nutricional, e que metade das crianças menores de 5 anos estão sem acesso ao alimento adequado. O que nos traz mais preocupações é que esse cenário ele é ainda pior quando as famílias são chefiadas só por mulheres, quando são negros e quando está na área rural. Quer dizer, a situação ela ainda é pior para determinados segmentos da população, e ainda pior no norte, nordeste do país. Quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, a gente se reporta sempre um pouco à história dessa agenda, né? No mundo, o tema segurança alimentar ele começa a ser discutido muito preocupado com essa capacidade dos países de terem estoques mínimos de alimento para superar uma situação emergencial, de calamidade, de desastre, de guerra, ou mesmo de boicotes comerciais, que a gente sabe que alguns países, né, fazem boicotes para outros países, embargos comerciais. Então, o tema começa para avaliar qual a capacidade de cada país ter estoques de alimentos para passar por situações de emergências, como a gente está passando nessa pandemia. A partir dessa discussão sobre a capacidade dos países de produzir
e abastecer sua população, foi feito todo um movimento no mundo que foi chamado de Revolução Verde, que nada mais foi do que a aprovação de uso de agrotóxicos para aumentar a produção de alimentos e para lidar melhor com problemas de perda de produção no campo, com insetos, com dificuldades, né, de manter a produção. Mas nós sabemos que a Revolução Verde não nos deu o que ela prometeu, né? Ela não conseguiu realmente acabar com a fome. Aumentou a produção, mas não teve a consequência esperada, que era aos alimentos. No Brasil, o tema segurança alimentar também caminhou nessa discussão da capacidade de produção, e apesar do Brasil não ter dificuldade para produzir, porque nós temos condições climáticas favoráveis, solo favorável, nós também tivemos muito problema com a fome do nosso povo. E na era Vargas, a discussão ela caminhou muito mais para a questão do acesso e distribuição, e não apenas com dificuldades de produção e abastecimento. Já naquela época, nós falávamos sobre fome enquanto um problema social e político. Temos muitos materiais para estudar a respeito, muitos autores brasileiros, muitos políticos e historiadores se dedicaram a esse tema, e um deles, um dos que mais se destaca, foi Josué de Castro, que já nos dizia que a fome ela não permite que uma pessoa seja livre de fato, e que não há desenvolvimento algum válido se a gente não combater a fome, se a gente não permitir que cada ser humano, cada cidadão tenha acesso ao alimento. Josué de Castro, em função de toda a sua história dedicada a combater a fome, precisou ser exilado e faleceu em 73 fora do Brasil. Seu corpo foi trazido para cá depois, mas não dá para a gente falar muito de Josué de Castro aqui hoje. Vamos seguindo. Bom, na ditadura militar, a fome é um tema que não pode ser discutido, né? Então, ele começa a ser proibido essas discussões, tanto para pensar em políticas públicas para combater a fome, quanto para promover ações de solidariedade entre as pessoas, e isso também leva a uma grande mobilização social da sociedade civil, né? Tanto no Brasil como na América Latina, quando há muitas ações em prol da reforma agrária, entendendo que as pessoas precisam ter acesso à terra para que possam, então, produzir seus alimentos e não terem fome. Na década de 90, nós temos um outro grande brasileiro que muito se destacou no combate à fome, que foi o Betinho, que liderou a ONG Ação da Cidadania no combate à fome e deu grande visibilidade para a pauta segurança alimentar. Até hoje, a Ação da Cidadania atua em prol de reduzir a fome e a insegurança alimentar no país, com uma campanha que todos nós conhecemos, que é o Natal Sem Fome. Bom, o conceito de segurança alimentar, ao longo dos anos, ao longo da história, ele foi sendo ampliado, né? E profissionais da área da nutrição, da área da agronomia, da área da assistência social, profissionais de diferentes áreas, economistas, se reuniram, sociedade civil, governo, se reuniram em Olinda, 2004, e construíram um conceito mais amplo, que é o da realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, a gente ganha um conceito de segurança alimentar e nutricional mais complexo, mais amplo, entendendo que as pessoas não têm apenas que ter acesso a um alimento
e ter a fome resolvida no primeiro momento, mas que esse alimento precisa ser um alimento seguro, precisa ser produzido em base agroecológica, de forma sustentável, que respeite a cultura alimentar de cada região do país, de cada local. E nós também temos, ao longo da história da política pública brasileira, em função de garantir o direito humano à alimentação adequada, a criação do SISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. O SISAM ele tem dois pilares para poder funcionar. A intersetorialidade, ou seja, ele prevê uma gestão intersetorial em que várias áreas do saber e do fazer vão estar reunidas, pensando em estratégias para implementar ações, programas e políticas de combate à fome e de acesso humano ao alimento adequado e saudável, e também a participação social. Ou seja, essas políticas elas não podem ser pensadas, elaboradas e implementadas de cima para baixo, apenas com pessoas que atuam na gestão pública, mas que haja continuamente uma participação social, que a sociedade civil possa participar de todas as etapas, da elaboração da política ao monitoramento, à fiscalização do uso do recurso público para a implementação dessas políticas. Para ter SISAM, ou melhor, para aderir ao SISAM, cada município tem que preencher alguns critérios. Os critérios são ter CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar, CAISAM, que é a Câmara, ter realizado conferências, que foi o caso de Duque de Caxias, nós conseguimos cumprir todos esses critérios, fizemos a adesão ao SISAM. Até o momento, apenas cerca de 8% dos municípios no país conseguiram aderir ao SISAM, ou seja, conseguiram se formalizar para pedir essa adesão formal ao governo federal, o que senão significa que os municípios não tenham ações, programas e políticas para trabalhar a pauta segurança alimentar e nutricional. Bom, nós falamos muito nessa área que comer é um ato político. E aí eu pergunto, comer é um ato político? Cada um de nós, quando come, pensa no impacto do que come na sociedade? Pensa no impacto na política, no coletivo? O que comemos é comida de verdade? É um alimento mais limpo, mais seguro? Ou estamos comendo produtos ultraprocessados que podem causar vários problemas de saúde? De onde vêm nossos alimentos? Vem de uma base agroecológica? Vem de uma produção que respeita o meio ambiente, que respeita as condições dignas de trabalho? Ou vem de uma cadeia injusta, que usa até mesmo trabalho análogo à escravidão? O que eu sustento quando como? Eu sustento um projeto de poder, eu sustento condições melhores de produção e distribuição a ponto de reduzir a fome? Como nós podemos agir para garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável? Cada um de nós, de forma individual e de forma coletiva, entendendo sempre que o alimento é um direito. Se nós entendermos que o alimento é um direito, nós não vamos naturalizar o aumento da fome, todos esses dados na casa de bilhões, bilhões de pessoas, milhões de crianças. Nós vamos estar sempre voltados a atuar em prol da redução dessas desigualdades sociais, entendendo que não é por falta de alimento que as pessoas estão passando fome, mas por falta de ações conjuntas da sociedade civil, do governo, da iniciativa privada, para reduzir esse cenário de fome. Bom, a insegurança alimentar e nutricional aumentou muito, nós já falamos aqui hoje de alguns dados nesse sentido, e quando nós falamos de insegurança alimentar e nutricional, nós não estamos falando só de fome, nós estamos falando também de obesidade. É uma outra face da insegurança alimentar e nutricional, porque a tendência, quando nós falamos de insegurança alimentar e nutricional, é a gente pensar naquela criança com desnutrição,
severa, muito grave, que a gente consegue visualizar só de ver a criança, né? A gente não precisa nem usar dados antropométricos para provar que ela está baixo peso, mas isso não é a única face da insegurança alimentar nutricional. Nós temos sobrepeso, a obesidade, como consequências de um acesso irregular à alimentação adequada, de um acesso a uma alimentação cada vez mais ultraprocessada, cada vez mais com açúcar, sódio, gorduras e vários outros componentes que nós não sabemos bem o que são, porque quando a gente olha o rótulo de um produto ultraprocessado, a gente até se assusta com tantos ingredientes ali que minha avó não reconheceria, né, que a gente não tem como ter na cozinha para reproduzir aquela receita. Então, a obesidade também é um problema de insegurança alimentar e nutricional e precisamos nos debruçar sobre isso. Estou te ouvindo. Falta 5 pouco. minutinhos, isso. Bom, nós temos assim, uma publicação recente do Walter Bellick, saiu agora em 2020, em que ele analisa um pouco a questão da renda e gasto com alimentos. 5% da renda dos mais ricos é comprometida com o alimento. Quando a gente pensa nos mais pobres, 26% dessa renda está comprometida com alimentos. Ou seja, as pessoas comprometem cada vez mais a sua renda para se alimentar e não conseguem ter acesso a outros bens e serviços. A alimentação está cada vez mais monótona. Nós estamos... A Sueli conseguiu entrar, que bom. Nós estamos cada vez com uma dieta mais restrita, poucos alimentos fazem parte do nosso consumo alimentar, apesar de termos uma grande diversidade de produção alimentar no país, uma biodiversidade enorme, nós fomos fechando o nosso hábito alimentar para poucos itens, né? Então, quando a pessoa tem mais acesso à renda, ela diminui o consumo de arroz e feijão e aumenta de carne, cerveja, azeite, queijos. Ele fala também muito sobre a baixa qualidade. Então, nos últimos 16 anos, caiu em 7% o consumo de alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, arroz, feijão, e aumentou em 46% o consumo de ultraprocessados, esses produtos que a gente compra pronto no mercado ou em redes de fast food. E ele destaca uma coisa muito importante, é a concentração do faturamento das grandes redes de supermercado. Apenas 3 grupos, Carrefour, Grupo Pão de Açúcar e Walmart, concentram mais da metade desse lucro que foi o que eles faturaram em 2018. Então, para a gente ver o quanto que a gente ainda precisa pensar, né, no nosso sistema alimentar brasileiro, o quanto que a gente precisa fazer para reduzir isso. Ele fala sobre a distribuição da terra do Brasil, né, está concentrada para o agronegócio, para a monocultura, e o quanto que isso impacta no meio ambiente e também em questões sociais. E a gente vai discutir um pouco mais hoje ainda com a Sueli e com a Bruna a questão dos desperdícios, né? Apesar da gente ter no mundo uma produção de 4 bilhões de toneladas de grãos, 30% é a estimativa que a gente tem de perda do que é produzido. Então, essa perda ela acontece tanto lá no início da cadeia da produção, lá na terra, por uma série de motivos, né? Baixo aporte tecnológico, pouca estrutura para estocar, para escoar, e também acontece no fim da cadeia, ou seja, nós, consumidores, que ainda não temos hábitos de evitar essas perdas. Então, a gente ainda faz compras muito excessivas, a gente ainda tem pouco manejo para aproveitar de forma integral os alimentos, ainda temos uma cultura de fazer grandes eventos com muita comida e essa comida sobra. Então, a gente ainda tem muitas ações a implementar para reduzir perdas e desperdícios. Ele fala sobre uma estimativa, se a gente trabalhar nessa lógica de diminuir as perdas e os desperdícios, nós vamos também reduzir o impacto ambiental. E da dificuldade que a gente tem de ter dados mais fidedignos sobre perdas de restaurantes, de supermercados, de grandes redes, ou mesmo
do consumo familiar. Essa falta de dados dificulta também a gente pensar em política pública nesse sentido. Por fim, o que podemos fazer? Podemos fazer muitas coisas, né? Podemos continuar pleiteando ao poder público políticas públicas voltadas para produção agroecológica, para comercialização de alimentos de forma mais eficaz, que as pessoas tenham perto de casa locais para comprar alimentos in natura, que elas não tenham acesso apenas a alimentos industrializados e ultraprocessados, né, na lógica dos desertos alimentares. Há lugares que a gente tem uma grande oferta de hortifruti e outros lugares que a gente não tem, só tem oferta de alimentos industrializados, enfim. Podemos ampliar nossas redes, nossos coletivos, tanto de produtores estarem um pouco mais unidos, trabalhando de forma mais conjunta, como os consumidores poderem também trabalhar em rede, pessoas que moram próximo, fazer compras juntas e dividir essas compras, reduzindo assim as perdas, porque alimentos in natura têm um tempo menor, né, de prateleira, são mais perecíveis. Nós podemos investir mais em circuitos curtos de comercialização, então produtores do mesmo município venderem seus produtos dentro do próprio município, e assim a gente reduz também o impacto ambiental do alimento não ter que ficar viajando. Muitas das vezes a gente come em Caxias um alimento que veio do sul, ou que veio do norte, que veio do nordeste, aquele alimento poderia estar sendo produzido em Caxias, ou na Baixada Fluminense, ou no Rio de Janeiro. Então, circuitos curtos a gente vai estar otimizando. E trabalhar com educação alimentar nutricional para que cada vez mais, desde o bebezinho até o idoso, compreendam o quanto é mais saudável a gente ter uma alimentação mais diversificada, com alimentos, né, mais in natura, comida de verdade, e que a base da nossa alimentação seja cada vez menos de produtos industrializados, ultraprocessados. Podemos fazer compostagem, que é o que a Sueli vai falar, e também trabalhar com respeito ao meio ambiente, entendendo que não há como jogar fora, né? Tudo está dentro do planeta, e daí a importância da gente lidar melhor com os nossos resíduos, do nosso lixo, e também fazer coleta seletiva, que é o que a Adriana vai falar. Eu espero não ter passado demais do meu tempo, perdoa se eu ultrapassei. Vamos precisar de todos. Todo mundo precisa, primeiro, ficar indignado com esse cenário de fome cada vez maior, né? Por mais que a gente tenha tecnologia, por mais que a gente tenha avançado na ciência, a gente não consegue combater o problema mais sério da humanidade, que é a fome. E é isso. Então, vamos juntos. Obrigada, Bel, pela sua apresentação. Pedir para você finalizar aí o compartilhamento da tela. Estou procurando aqui o botão. Isso. Estamos felizes que a Sueli conseguiu entrar. Eu estava aqui nos bastidores, conversando aqui com a Dani Marano. Como nós estamos com poucos participantes, né, pedir para rapidinho abrir o microfone, se quiser abrir o vídeo, e se apresentar aqui antes da gente passar para a Sueli. Ótima ideia. A Sueli, eu vou pedir para... Tem algumas pessoas aqui, se apresentam, aí depois eu te apresento, e aí você já pode emendar na sua fala, tá bom? Então, aqui para Caroline Marilac, se ela puder abrir aí. Olá, boa tarde. Eu sou Caroline Marilac, sou professora da Rede Municipal de Duque de Caxias. Vi o convite na página da prefeitura e aceitei assistir, né, esse momento com vocês. Estou bastante interessada. Depois eu vou deixar uma pergunta aqui no chat para vocês responderem depois. Muito obrigada. Bom evento a todos. Obrigada, Carol. Pedro Paulo, pode dar uma palavrinha?
boa tarde a todos. Prazer compartilhar essas informações com o pessoal, né? Com uma força. Ainda mais a gente, membro da... Eu sou suplente, mas membro da Kaizen, né? Parabéns pela exposição aí, Isabel. Muito bom. Pedro Paulo, da Secretaria de Esporte e Lazer. Okay? Obrigada, Pedro. Depois, se quiser fazer alguma pergunta, tá? Das próximas falas, bota no chat. Tá. Amanda. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Não sei se a minha imagem tá, minha internet não está muito boa, mas eu sou Amanda, sou nutricionista, ex-Desans. Atualmente trabalho na Secretaria de Saúde e no Departamento de Vigilância em Saúde. E estou aqui hoje para prestigiar o trabalho das meninas, que é de tanta seriedade, né? Tão importante nos tempos como os de hoje. Obrigada, Amanda. Então, agora vou passar para a Sueli, né? Estamos muito felizes que você conseguiu entrar, estávamos apreensivas aqui. Sueli, que é agricultora familiar, que é licenciada em Ciências Biológicas pelo FRJ, e vai falar um pouquinho para a gente sobre compostagem. Sueli, eu que estou marcando o tempo, tá? Então, quando estiver faltando 5 minutinhos, eu abro meu microfone só para te sinalizar, tá bom? Tá Boa bom. apresentação. Obrigada. Então, gente, eu tô aqui muito apreensiva, né, porque a internet vai e volta. Então, assim, eu tô com medo, eu fico até com medo de faltar luz quando tem live, porque acontece, né, já aconteceu de eu estar enviando prova e faltar luz e depois ter que entrar em contato com o pessoal para explicar que eu moro no meio do mato, que venta, que tem árvore, e enfim. Mas então, meu nome é Sueli Paixão, eu sou agricultora aqui do 4º distrito de Duque de Caxias. Eu moro numa área que está muito perto do Arco Metropolitano. Na verdade, assim, de carro, eu chego ao Arco Metropolitano, não sei, com 6 minutos, talvez menos, né? Então, assim, é bem perto mesmo. Mas quando as pessoas chegam aqui, pelas estradas, serem estradas de chão, terem buraco, às vezes ter lama, o pessoal se desanima, acha que eu moro no fim do mundo, mas não é verdade. É Xerém é muito grande, Caxias é muito grande, muito rica, né? E a gente está aqui fazendo agricultura. Então, eu tenho 20 minutos, não é isso, pessoal? Pelo que a Bel me falou, eu tinha 20 minutos. 20 minutos para mim não é nada, porque eu falo a beça. Isso, mas tu tem 20 minutos. Tu tem 20 minutos. Pois é, eu vou tentar otimizar esses 20 minutos do jeito que... Vou tentar fazer fluir, né, nesses 20 minutos. Como a Bel falou, a gente consegue sim viver de uma forma mais moderada, né, mais equilibrada com relação a alimento, com relação à educação ambiental, porque eu acho que está tudo interligado, né? Uma coisa tem a ver com a outra, e com a outra, e com a outra, e se você mexe em uma, você mexe em todas. E aí eu trouxe uns exemplares também aqui do meu lado, com relação à compostagem. Primeiro, a gente entendendo, né, o que é compostagem, eu acho que todo mundo conhece, a gente tem 9 pessoas participando dessa live, e todas essas pessoas provavelmente são pessoas informadas, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que assim, ainda não sou formada, tá? Eu sou licenciando, eu estou terminando uma licenciatura, que é Ciências Biológicas, e na semana passada, inclusive, a gente teve um tema de fórum, que era o que o desmatamento tem a ver com o consumo de carne bovina. Então, assim, existem pessoas que não sabem que uma coisa tem a ver com a outra. E eu fiquei muito chateada, porque, assim, como que universitários, a maioria adulto, né, adulto que eu digo é assim, de 25 anos para cima, não sabe que o boi, ele precisa de pasto. E o pasto, ele não tem que ter árvore. Então, a galera vai lá e corta tudo, né, e faz virar pasto para ter boi. Então, assim, uma coisa tem a ver com a outra, né? E as pessoas acham que não tem, mas tem. Então, voltando para falar de compostagem, quase tudo de orgânico se composta. Na verdade, tudo se composta. Eu estava num grupo que o pessoal compostava até cabelo, unha, osso, coisas que as pessoas acham, no geral, nojenta, né? Isso não tem jeito, tem que ir para o lixo, mas o pessoal lá composta tudo. Então, vamos lá. O mais básico da compostagem, vou levantar aqui, ó. Eu trouxe um potinho com folha de árvore, pedacinho de pau, dá para ver, né? Folha de árvore, vou pegar na mão, que eu gosto de manipular tudo, né?
Tá vendo? Ó, folha de árvore lá do quintal, pedacinho de grama, a para de grama. Então, aqui, isso aqui é o princípio da minha compostagem aqui, né, do sítio. E aí, compostagem é uma mistura, né? É uma mistura que vai se degradando e aí depois vira esse aqui. Esse aqui é uma compostagem pronta. Essa aqui eu comprei do Ciclo Orgânico. Aqui, eu vou pegar na mão, tá vendo? Ó, parece pó de café. É bem bonitinho, né? É um negócio bem feitinho, cheiroso até, que tem aquela cara de terra boa, de terra adubada, né? Isso aqui eu uso na minha horta, tá vendo? Eu comprei porque a análise de solo desse composto aqui foi até indicação de um dos técnicos do Sebrae, de um projeto que eu tenho aqui em casa. Ele falou que a análise de solo estava muito boa. Ciclo Orgânico é um pessoal que trabalha só com compostagem lá do Rio, mas é aqui do lado do meu sítio, então eu estou sempre em contato com eles. Esse aqui, que o pessoal costuma não ter na cidade, é diferente, tá vendo? Esse é o composto pronto lá do Ciclo Orgânico, pretinho, que nem pó de café. Esse aqui, tá na sorveteira aqui, é esterco de galinha. E eu vou mexer também, ó, vou manipular o esterco de galinha, já tem mais ou menos uns 15 dias que tá aqui, tá sequinho, tá vendo? Tem palha, porque o galinheiro também tem palha, né? E aí, esse aqui eu junto com a primeira palha que eu mostrei, que é pedacinho de pau, folha de árvore, a para de grama, junto com o esterco de galinha. E aí vem o que as donas de casa jogam no lixo, que não pode, isso aí é até pecado, gente. E falar que nem o Lucas do Ciclo Orgânico fala, que depois que você se acostuma a compostar, você não consegue não compostar mais, você não consegue, né? Simplesmente você se acostuma a compostar. Esse aqui, ó, tem casca de ovo, tá vendo? Esse vermelho aqui é casca de ovo, porque os ovos daqui são todos vermelhos, né? Manga, só a semente, porque a casca a gente faz suco, a gente come, né? Aqui tem também a semente, tá vendo? Isso aqui é de hoje, do chuchu, só a semente, porque a casca também, eu faço tudo com casca, então assim, eu faço tudo com casca e com semente, abóbora, a semente do chuchu eu não gosto muito não, então a semente do chuchu vai para compostagem. E aí tem mais coisas, tem casca de batata, tem quiabo, tá vendo? Isso aqui é de ontem, quiabo duro, que não deu para aproveitar, né? Esse quiabo foi para compostagem, casca de cebola, que também não dá para comer, né? Tem coisa que a gente não consegue comer. E aí, ó, a casca de alho, casca de cebola, o que a gente não consegue comer vai para essa compostagem. Então, eu já coloquei 3 ingredientes dessa minha compostagem, né? Eu coloquei as aparas de grama e as folhas de árvore, os galinhos. Eu coloquei o esterco de galinha, que vai ser opcional, né? Tem gente que não vai ter esterco de galinha e ainda assim vai conseguir fazer uma compostagem. E eu mostrei agora os restos, né, da cozinha, que todo mundo tem, todo dia todo mundo tem restos de alimentos orgânicos da cozinha, um talo, alguma coisa durinha que você não consegue mastigar, e aí você coloca, né, alguma coisa que passou, né, a Bel enfatizou bastante isso, a questão do desperdício, né? Às vezes você compra além do que você consome, e aí você precisa jogar fora porque ficou amarela, a folha de couve ficou amarela, ou, não sei, ficou duro, não dá para comer mais, aí você precisa jogar fora. Jogar fora não, compostar. E aí eu tenho um que é muito legal, e o pessoal está aderindo muito a isso aqui. Isso aqui, não sei se eu vou conseguir achar alguma, eu peguei umas 20 lá embaixo. É o humus da minhoca. São minhocas californianas, essas daqui vieram... Aqui, consegui, ó. Essas daqui, tá vendo? A minhoca aqui, ó, bonitona. Tem uma aqui que tá quase uma cobra já. Essas vieram de Belo Horizonte, de um fornecedor muito gente boa, que me deu todo o suporte. Aqui, essa daqui também tá bem grande, ó, tá vendo? A minhoca é super legal. Não vou pegar na mão, porque tem gente que fica com nojo, mas no geral eu mexo em tudo, eu manipulo tudo, né? Minha bebê também mexe em tudo. O humus da minhoca, ele fica sempre úmido, não dá para conseguir, né, saber da textura aí, mas ele fica sempre assim, escurinho e úmido, e funciona muito legal. O ciclo dessa minhoca é de mais ou menos 45 dias de gestação, né? Aí ela se procria. E aí, quanto mais minhoca lá no... Elas ficam presas, né? Eu tenho um minhocário que é bem grande, inclusive. E aí a gente também, agora, além desse composto que eu faço separado, que eu já tenho uma composteira separada, a minha composteira não é essa composteira de dentro de casa, né? Porque eu tenho espaço aqui no sítio.
Mas aí eu coloco essas sobras de alimento, eu vou colocar lá na minhoca. E as minhocas que vão fazer essa decomposição. Lá na minhoca, não sei nem se a Adriana vai falar, deve falar, não sei. Lá, eu não vou colocar as coisas que podem matar a minhoca, que seriam os citros, né? Que seriam coisas que a minhoca não acha legal, que é prejudicial, que a pele da minhoca é super sensível, né? E a minhoca vai morrer. Mas isso aqui o pessoal tem usado nos apartamentos, né? Tem umas composteiras, até o pessoal do ciclo orgânico, se eu estou certa, eles trabalham com isso, com as gavetinhas. E aí você coloca a minhoca em uma das gavetinhas, você coloca o pó de serra, ou eu prefiro nem colocar o pó de serra, eu prefiro colocar direto lá o pó de café, porque café é um negócio muito legal. Todo mundo toma café todo dia, né? Quase que 90% do brasileiro toma café. Ou chá, o chá também dá para fazer. E aí você não tem o que fazer com o resíduo, né? O resíduo do pó de café, ou como diriam lá os mineiros, né? A borra do café usado, ela serve como um dos componentes da compostagem e é bem legal porque já é pó, né? Já é fácil dos decompositores mexerem ali. E aí você vai colocar nessa composteira, né? Separadinha, no geral são 3, né, espaços, e dentro de alguns dias, no geral, 1 mês, né? Porque o composto ele tem um tempo de carência, né? Ali, porque senão ele fica muito quente. E se ele ficar muito quente, vai matar, né, a planta, ou esse composto ele vai servir de substrato para qualquer planta. E, inclusive, esse do Lucas, do Lucas não, desculpa, o Lucas é um menino lá do ciclo orgânico. Esse composto do ciclo orgânico que eu comprei, eu vou misturar com a terra aqui de casa para plantar pitaia e para plantar maracujá. Então, assim, ele se aplica a quase tudo, né? A coisa de jardim, a planta de jardim, plantas comestíveis, né? Que o pessoal agora também entrou nessa onda de punk, de ter um pé de cebolinha, de ter um pé de salsinha, e eu acho bem legal isso, né? A minha irmã, ela mora num bairro lá de Caxias, que é o Centenário. Ela mora bem no centro mesmo, e ela tem uma hortinha de tempero. Então, assim, ela não compra algumas coisas, né? Ela não compra cebolinha, ela não compra manjericão, ela não compra coisa básica, salsa, coentro, porque tem lá, e não tem quintal, né? Ela tem tudo assim suspenso e funciona muito bem. Então, assim, são coisas simples, né? São medidas simples que a gente precisa começar a fazer com que a gente tem, e a gente tem, né? Eu, antes de pensar em compostar, né, de forma grande, porque antigamente eu não plantava para revender, né, eu plantava só para o consumo, mas eu fazia dentro de um baldinho mesmo em casa, pequenininho, né? Eu fazia para planta de jardim, né? Porque até então eu não vivia de agricultura, hoje em dia eu vivo de agricultura, mas eu fazia para planta de jardim. Não que eu precisasse do substrato porque que tem terra, mas assim, é um substrato que fica muito mais rico do que a terra pura. Então, assim, às vezes a pessoa mora num local que não tem terra, que ela precisa comprar, né, uma terra preparada ou adubada, ela consegue fazer um substrato num tempo muito rápido dentro de casa e de qualidade. Agora, esse tempo de carência do composto, ele precisa ser respeitado, porque também eu já matei muita semente aqui em casa, achando que não tinha nada a ver. Eu falei, não, eu coloquei o composto lá para revirar, porque eu sempre reviro, né? Com a enxada. 15 dias depois eu achava que já estava bom e não está, porque o composto ele ferve. Então, assim, ele chega a 80 graus e isso mata qualquer semente, né? Mata qualquer raiz que você colocar lá, não tem jeito, vai morrer mesmo. Então, tem que dar esse tempo de carência, um mínimo de mais ou menos 45 dias, dependendo do que for colocado ali no meio desse composto. E, como a gente já falado antes, dá para compostar tudo. Dá para compostar papel, dá para compostar a caixa de ovo de papelão, que é até legal. Eu tenho postado muita coisa no meu histórico lá, né, esqueci o nome, status do WhatsApp, falando dos produtos que a gente acha no mercado para vender, né? Esse isopor com o plástico filme por cima do produto. Tem muito disso. Inclusive, assim, locais que se falam que são orgânicos, porque por trás do orgânico existe todo um contexto.
Então, eu não posso, por exemplo, falar que eu sou um produtor orgânico se eu tenho excesso se eu gasto água em excesso para cultivar os meus produtos. Então, assim, eu estou sendo um orgânico capenga, né? Eu estou sendo muito legal em uma parte e estou pecando em outra parte. Eu não posso falar também que eu sou orgânico, por exemplo, se eu dou uma ração diferenciada para minha galinha, se eu dou lá, né, o capim para a galinha comer, se eu dou alguma coisa verde, mas se eu não deixo essa galinha ciscar, né? Se eu mantenho essa galinha confinada. Então, assim, eu estou pecando em outra situação. O orgânico, quando a gente faz as capacitações de orgânico, tem todo um contexto em volta que envolve tudo, né? Envolve desde a manipulação da semente, da água, do cuidado que você vai ter, é o todo, né? E aí eu vejo esses centros de comercializar orgânico, o cara vendendo a banana no isopor. Então, assim, não faz sentido, né? Como assim? Ele é orgânico, ele está usando isopor. O que a pessoa vai fazer com o isopor quando ela chega em casa? Né? Ela não vai fazer nada com o isopor, ela não tem nem como... Não dá para fazer nada. E a banana já tem casca. E aí, são situações que as pessoas não param para analisar. Elas vão vivendo, vão consumindo, vão montando aquela porção, né, de resíduo, que eu gosto de chamar o lixo de resíduo. Isso tudo vai para o aterro sanitário? Não. Vai para o lixão, e aí se torna a bola de neve que está hoje em dia. E são práticas simples que a gente consegue fazer, práticas do nosso dia a dia, que a gente consegue diminuir, né, essa quantidade de resíduo, tanto essa do orgânico, quando você... Outro dia eu vi a live do ciclo orgânico, eu sempre tento assistir quando a internet coopera. E o Lucas estava falando exatamente isso, que a pessoa, no ciclo orgânico, eles têm um baldinho, né, que a pessoa compra, e aí ela vai juntando ali, quando o baldinho está cheio, o ciclo orgânico vai lá e recolhe. Então, a pessoa não consegue mais. Se ela comer um biscoito, aí você esquece lá o biscoito em cima da mesa. Esse biscoito ficou mole, você não consegue comer mais o biscoito. Você não consegue jogar no lixo, sacola lá, você não consegue. Você precisa, a mente, né, fica preparada para você pegar e jogar no baldinho do ciclo orgânico, porque você sabe que aquele resíduo ali, ele vai virar um substrato, né? E fica, gente, muito bonitinho. Assim, eu passo lá, eu fico vendo as pilhas. E isso aqui é um negócio que assim, você não consegue definir depois o que é o quê. E tem de tudo aqui, né? Esse aqui é o resíduo lá da Zona Sul. O ciclo orgânico recolhe lá na Zona Sul. Nem Caxias não tem ainda. Eles estão aqui em Caxias, mas não tem o recolhimento. Então, assim, você não consegue definir o que está aqui no meio. E tá um pouco de tudo, tá vendo? Tá bem escurinho, né? Tá um pouco de tudo. É um substrato funcional. Tá na minha hora. 5 minutos. Eu tava esperando falar que tava na minha hora já. 5 minutinhos. Tem 5 minutinhos. Não, então, mas no básico é isso. Todas as nossas ações, né, com essa questão de comer é um ato político, né? As nossas vivências na Terra, elas estão interligadas. Desculpa. Minha galinha gritou lá no mato e tem um bicho entrando lá para comer ovo. Aí todo dia eu fico aqui na expectativa. Quando a galinha grita, eu tenho que correr lá para poder espantar. É um lagarto que ele entra e sobe no ninho para comer ovo. Vem lá do meio do mato. Mas acho que não é não, porque parou. Então, assim, realmente, quando a gente fala de alimentação, é uma situação popular, biológica, né? Ninguém fica sem comida, ninguém sobrevive muito tempo sem comida. Só que é tão fácil, né, falar de alimentação quando a gente é bem alimentado, né? Quando a gente não experimentou ficar sem comer. E eu, assim, gente, eu fico desesperada quando eu tô com fome. Quando eu tenho que sair, eu estou em algum lugar e deu 11h30, eu não comi, eu fico louca, a pressão cai, eu começo a tremer, eu não consigo nem raciocinar direito. Então, assim, eu não consigo imaginar como é a fome mesmo, né? Assim, de não ter o que comer. E realmente, assim, como o país é tão grande, né? Eu acho que se a gente começar fazendo o mínimo de coisa, né? O mínimo de situações que envolvam o nosso cotidiano, para a gente fazer com que esse alimento de qualidade chegue na mesa de todos, né? Seria muito interessante como cidadão, né? Como indivíduo
do meio, né? Porque eu faço parte do meio. Eu tenho que entender o meu papel de indivíduo do meio e tenho que entender o meu papel de indivíduo enquanto coletivo, porque mesmo sendo indivíduo, a gente vive no meio do coletivo o tempo inteiro. E existem formas, né, de educação, existem metodologias que a gente consegue incluir, não só em Caxias, né? Eu falo muito de Caxias porque a gente está aqui e a gente sabe do potencial, né, que Caxias tem, eu sei do potencial que o 4º distrito, que é Xerém, tem. E são situações que, assim, a gente vai tentando fazer, né? Eu sei da atuação do Desans, eu sei da atuação de várias entidades que vêm aqui para tentar incrementar alguma coisa no município, para tentar ajudar, para tentar fortalecer. E assim, né? A gente precisa fazer alguma coisa. Nem que o que a gente faça, a gente ache que esteja fazendo pouco, mas já é alguma coisa sendo feita. Meus 5 minutos acabaram, né? Isso, eu estou aqui olhando ali para o meu tempo ali em cima. Você ainda tem mais 2 minutos. Ah, legal. Então eu estou adiantada. Não, mas então, gente, assim, essa questão da infraestrutura, de gestão, de você não ter políticas públicas voltadas para essa área, eu fico vendo um desinteresse. Quando a gente chega, né, num município que, por exemplo, não tem uma secretaria de agricultura, né, a nossa secretaria de agricultura junto com o meio ambiente. Então, assim, eu fico numa angústia, sabe? Numa agonia. Por que a gente tem um Ministério de Agricultura e a gente não tem uma secretaria? Por que as coisas não conseguem se separar, né? E aí você vê essa dificuldade, né? Essa dificuldade das pessoas entenderem que mesmo caminhando juntas, né, são situações diferentes. Existem coisas que são voltadas para o meio ambiente, existem situações que são voltadas para a agricultura. Eu fico assim num pé de guerra, enquanto agricultora, eu preciso que a agricultura seja fortalecida. Enquanto ativista de ecologia, enquanto ativista do verde, enquanto ativista de educação ambiental, que eu, aliás, acho que a educação ambiental deveria ser incluída em todas as escolas, desde as séries iniciais até o ensino superior, né? Eu acho que a educação ambiental se insere, eu acho que casa em qualquer atividade que você for fazer, né, de ensino, de pedagogia, a educação ambiental, ela casa, ela cai bem, ela deveria ser assim desde o começo. E a gente não vê isso no nosso município. Aliás, a gente não vê isso no Brasil inteiro, né? Infelizmente, a gente não vê isso no Brasil inteiro. Tem essa dificuldade de entendimento. Talvez exatamente por conta dessa falta de educação ambiental que as pessoas têm, né? As pessoas não entendem, as pessoas acham que educação ambiental é você plantar uma árvore no dia da árvore, ou sei lá, num dia qualquer, e aí pronto, eu fiz o meu papel. Ah, eu não joguei uma bala no chão, um papel de bala no chão. Eu fiz o meu papel, eu estou cumprindo com a minha meta. E não é assim. É um estilo de vida. Não, filha. Chegou aqui. Chegou a Mariana. Olha lá, um monte de tia lá. Mariana, a Adriana lá, ó. Olha lá. Olha a Caroline. Viu? Agora volta para lá, que a mamãe tem reunião. Porque você tá com você aí. Não pode não. Eu até poderia deixar, mas daqui a pouco ela derruba meu celular aqui. Tchau, filha. Fica querendo participar de tudo. E aí, já é uma outra situação que eu me lembro, essa questão da minhoca, que para mim é essencial. Quando eu comprei as minhocas, né, eu fui fazer uma compra coletiva. E a Mariana mexe, né? Ela adorou quando as minhocas chegaram, ela me ajudou a colocar lá no minhocário. E aí teve uma pessoa, né, muito próxima a mim, que eu perguntei se ela queria me ajudar a fazer essa compra coletiva para a gente produzir o humus, né, para não ter que comprar. Isso para hortaliça, né, porque para as outras coisas eu não preciso. E essa pessoa falou que tinha muito nojo de minhoca, que não suportava ver uma minhoca. E ela falou como se a minhoca fosse assim um dinossauro, sabe? Fosse uma coisa asquerosa. E não é um indivíduo do meio, né? Eu sou um indivíduo do meio, a minhoca é um indivíduo do meio,
ou sei lá, a tartaruga é um indivíduo do meio, a formiga, para mim é tudo junto, né? Para mim, o mesmo direito que a minhoca tem, eu tenho. Né? Como é que eu vou ter medo? Medo não. Medo, assim, nem em casa, porque a minhoca é um bicho muito inofensivo, né? A minhoca, tadinha, não tem veneno, não faz mal para ninguém. E ainda, além disso tudo, ela ainda me oferece o humus, né? Que vai servir lá para as minhas hortaliças, porque tem uma diferença muito grande da hortaliça que é plantada, né, para esse humus de minhoca, da hortaliça que não é plantada nesse humus. Ela fica bem mais bonita, mais verdinha, mais vitaminada, né, mais chamativa quando você chega com ela na feira. E aí as pessoas têm esse ranço, né? As pessoas têm esse nojinho, na verdade, que aqui eu não tenho. Mas assim, eu fico mais chateada ainda. Eu entendo uma pessoa da cidade ter nojo, mas eu não entendo uma pessoa do campo ter. E as pessoas do campo têm, né? As pessoas do campo têm essa dificuldade de aceitar o ecossistema, né? Porque a minhoca tá ali. Essa não, porque essa veio lá de Minas, né? Nem é o habitat dela aqui. Vai se tornar agora, né? Ela está sendo introduzida no meu minhocário. Eu não vou soltar no sítio. Ela vai ficar ali no minhocário. Mas as pessoas têm essa dificuldade também de juntar, né? De juntar lixo. Ah, eu vou juntar lixo. É nojento. Não é nojento. Nojento é ter aquela lixeirinha de pia que antigamente se tinha, né? Acho que ainda tem, eu nem sei se tem porque eu não tenho, mas assim, antigamente, na época da minha mãe, da minha avó, tinha uma lixeirinha que a pessoa colocava em cima da pia e jogava tudo, jogava caixa de fósforo, jogava caixa de ovo, jogava tudo ali naquela lixeirinha, ficava um troço muito nojento. Não dava para compostar depois, porque tinha plástico, né? Tinha resto de comida, tinha isso tudo. Resto de comida também, tá, gente? Não é legal compostar, não. Só se for numa composteira aberta, que nem a minha, para não dar problema, não dar larva. E aí as pessoas têm essa dificuldade de aceitação, elas não entendem que aquilo ali que elas estão fazendo vai ter, né? Imagina só, o quarto distrito todo compostando, que legal. A gente já ia reduzir a metade do lixão, do lixo, né? Do aterro, já ia diminuir. O prefeito já ia ficar doido, ia falar, nossa, o que aconteceu com essa gente? Que o montão de lixo que saiu não está saindo mais. Então, assim, é uma questão de conscientização, né? Uma questão de ensinar o pequenininho lá na escola, né? Não, vamos juntar. Lá na escola Barão do Amapá, a gente fez isso ano passado e foi muito legal. A gente fez uma composteira lá atrás, grandona, ao ar livre. E aí a gente escolheu depois, assim, melancia. Eu não plantei melancia. Só que como ia, né? Tem melancia na merenda escolar, a gente juntava tudo, já tinha um baldinho separado dentro da sala. Eu falei, gente, tudo, casca de laranja vai para composteira, melancia vai para composteira. Aí eles juntavam tudo. Tia, pode isso? Pode tudo. Levava para lá. Aí depois nasceu o pé de melancia, nasceu a melancia bonitona, grandona. Eu falei, caraca! Então, assim, essas crianças, elas já têm essa noção, né? De que eu não devo misturar, não faz parte, não combina. E aí é isso, passou. Agora passou meus 2 minutos. Agora passou, eu estava aqui. Desculpa. Essa missão difícil, porque assim, a tua fala foi muito, muito interessante, boa, eu aprendi muito agora. Tem aqui um elogio para você, eu já vou ler, da Daniele Marano. Sueli, parabéns pela sua fala, gostei muito de ouvir sobre compostagem e a sua chamada para fazermos atos para mudança. Parabéns. A gente ainda vai ter um tempinho para te ouvir mais, porque a gente ainda vai ter aí um espaço para algumas perguntas, tá? Já queria destacar algumas coisas que você falou que me chamaram a atenção, que é a formação de redes, né? Você foi falando e foi, né? Quantas pessoas, né? Quantas que você está conectada aí para poder realizar seu trabalho. Você falou um pouco sobre a questão do espaço, né? E aí você deu o exemplo também da tua irmã. O manejo técnico, né? Que a gente não sabe, então imagina. E tô com vergonha, porque eu ainda tenho uma lixeirinha. Vamos se livrar dessa lixeirinha? Pois é. Não, vamos fazer ela um baldinho de compostagem. Eu quero aprender para fazer. Então, se puder fechar teu áudio agora, que aí eu já vou passar para a Adriana. A Adriana Casale vai falar sobre coleta seletiva. A Adriana, que é analista ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Pedi a ele que a Bruna está ajudando ela. E a Adriana vai ser a mesma coisa. Eu vou marcar o tempo, tá? Quando faltar uns 5 minutinhos, eu aviso. Boa apresentação. Já soltou? Não, né? A Bruna vai abrir.
Enquanto isso, entrou aqui mais uma pessoa. Queria dar boas-vindas. Cláudia Orsini entrou. Isso aí. Como é que abre, gente? Eu sei que isso não. Pode começar, Adriana. Pode começar. Pode. Olá, boa tarde. Tá todo mundo ouvindo? Porque daqui eu não estou vendo nada. Estamos ouvindo, sim. Estão, né? Suelen, só para falar uma coisa. A Suelen falou, né? Só para dar, de repente, uma informação para ela, a Secretaria de Agricultura, né, essa gestão, ela não está mais interligada à Secretaria de Meio Ambiente. Inclusive, ela fica aí em Xerém. Eu só não sei o local que ela fica, mas depois a gente pode até ver para a Suelen. Mas ela não está mais ligada à Secretaria de Meio Ambiente. Então, de repente, era interessante, né, se ela quiser procurar a Secretaria de Agricultura, que já está desmembrada, né? Então, já pode ser aí uma informação um pouco melhor aí para a Suelen. E depois, Suelen, me diz como é que está aquele jardim comunitário, hein? Queria notícias dele, tá? Então, vamos falar um pouquinho, né, de coleta seletiva. Coleta seletiva é uma coisa bem... Oi, Suelen. Conseguiu escutar? Tudo jóia? Escutei. Coleta seletiva é uma coisa bem simples, né? A gente, às vezes, acha que é um pouquinho complicado, que a gente tem que acompanhar aquelas cores todas, né, para saber o que é papel, o que a gente tem que fazer com aquelas lixeirinhas coloridas. Hoje em dia a gente não precisa, né? Basta a gente separar o que é o resíduo seco do resíduo úmido e que o próprio... Se a gente não tiver no nosso bairro, né, o próprio catador ele se encarrega de pegar para a gente, né? Aqui no nosso município, infelizmente, nós não temos ainda essa coleta seletiva implantada, né, de forma efetiva, mas aqui a Secretaria de Meio Ambiente ela mantém um convênio com uma cooperativa, que é a Rede Recicla Verde. Eles vêm fazendo um trabalho bem bacana, eles fazem o trabalho porta a porta, eles têm um caminhãozinho, e eles têm, inclusive, um grupo, né, de WhatsApp, que a gente fornece o número, e eles fazem contato, eles incluem a pessoa, e aí eles se comunicam. Se a pessoa entrar em contato, eles botam as residências, né, a residência da pessoa no contato, aí eles ficam se comunicando, olha, hoje tem resíduo, passa aqui na minha casa. E o último levantamento que nós fizemos já são 735 residências. Eu sei que é bem pouco, né, pelo número de residências que tem no município, mas eles vêm fazendo esse trabalho, né, importante, e eles são 26 famílias, né, que se sustentam com esses resíduos. E o trabalho é bem bacana, né? E eles se sustentam e sustentam essas famílias. É óbvio que não é só com esse resíduo do porta a porta, mas eles conseguem se manter com os resíduos aqui também da comunidade, né? Duque de Caxias e os resíduos que vêm do município do Rio, de outras empresas, né? E, assim, é uma pena que não tem perguntas, né? Porque, assim, a gente não tem muita coisa para falar direto de coleta seletiva. Seria interessante a gente receber o feedback e perguntas para a gente tirando a dúvida do que a pessoa tem de coleta seletiva, né? A gente até pode falar um pouquinho, né? O que a gente pode separar em casa no nosso dia a dia. São as garrafas PET, toda aquela parte de vidro que a gente vende da nossa conserva sei lá, a conserva do palmito, a conserva de azeitona, nosso potinho de iogurte, nosso copinho de requeijão,
aquela embalagem do ovo, não a de isopor, infelizmente, mas aquela outra de papelão, aquele rolinho da parte de dentro do papel higiênico também a gente pode aproveitar. Lâmpada não é um produto que a gente pode reciclar, mas a gente aqui em Caxias, né, às vezes esses grandes supermercados, eles têm locais que recebem as lâmpadas, né? Não é uma coisa legal para a gente jogar fora em qualquer lugar, né? Mas, em vez de jogar no rio ou jogar fora na rua, é preferível que você jogue no lixo, porque o resíduo aqui de Duque de Caxias, ele vai para o aterro sanitário ali, ele vai para a CDR de Nova Iguaçu. Então, é preferível que você jogue o seu lixo direitinho, porque pelo menos ele não vai parar na beira do rio, ou ele não vai parar num local tão inadequado, né? Agora, se você puder levar para algum local que, às vezes, de forma voluntária, faça essa coleta da lâmpada, que é um resíduo, embora eles digam que recicla, só que é um processo de reciclagem um pouco mais diferenciado, porque ele tem produto químico ali, né? Então, não é uma reciclagem que se faça em qualquer lugar. Então, ele tem componentes ali que tem componentes químicos e precisam fazer em locais diferenciados, né? Remédios, por exemplo. Tem farmácias, grandes redes como a Pacheco e a Drogaria Raia, eles recebem remédios, né? Remédios vencidos também. Você pode levar a embalagem, só não recebe injeção, lâminas, nada disso, mas o remédio, as caixinhas de remédio, você pode levar. Eu vi ali que chegou uma pergunta, se é necessário lavar a embalagem. Não é necessário lavar a embalagem, porque muitas vezes eles são prensados. Por que às vezes é necessário? Por exemplo, se a coleta não vai passar naquele dia, se você deixar ele sujo, pode acabar atraindo barata, alguma coisa, né? Então, você pode passar uma água, mas você também não vai passar água, sabão demais, porque você vai gastar muita água e essa também não é a ideia, né? De você usar muita água e muito sabão para um produto que vai para o lixo. Então, se você ele não vai ficar armazenado durante muito tempo, não tem necessidade. Por exemplo, você usou um refrigerante. Se ele vai tampado e tem um restinho de refrigerante, não tem necessidade. Volta aí tua imagem. Eu queria te passar tem outras perguntas em cima. Posso falar? Pode falar. O caminhão da coleta seletiva permite o aproveitamento do vidro? Você falou sobre o vidro. No Rio, pelo menos, o caminhão utilizado não é o mais adequado para a coleta seletiva. Isso é uma. A outra você saberia dizer como o antigo catador foi incorporado nessa nova lógica de coleta seletiva? Em Caxias temos um número significativo? São perguntas da Amanda Franco. Então, lá no Rio, ela está querendo dizer que lá eles fazem com um caminhão compactador, né? Aqui não. Aqui, pelo menos, a cooperativa que tem um convênio com a gente é feito no caminhãozinho baú. E depois, se quiser, inclusive, eu posso passar o número da cooperativa para vocês, quem quiser fazer parte, né? Quanto mais residência, melhor para eles, né? Eles incorporam, para eles é uma boa, porque eles vivem disso, né? Inclusive, o grupo do WhatsApp deles é SOS Coleta Seletiva. E quando fechou o aterro de Jardim Gramacho, muitos deles se reuniram em cooperativas. Inclusive, essa cooperativa é formada por ex-catadores de lá. Entendi. Enquanto você estava aí falando, e você falou das lâmpadas, dos remédios, eu lembrei também das pilhas e baterias e de todo o lixo eletrônico, né? Apesar de eu ter falado aí que eu ainda tenho uma lixeirinha, né? A vergonha da lixeirinha, mas
esse lixo, lâmpadas, baterias, celulares, pilhas, remédios, já é uma coisa que eu já separo, né? Mas é isso, assim, acaba sendo quase que uma missão individual da pessoa descobrir como se desfazer adequadamente, né? Então, a importância de, mesmo você tendo falado que Caxias não instituiu formalmente a questão da coleta seletiva, que tem um grupo de catadores e tudo mais, o quanto que a gente precisa divulgar essas informações, fazer mais pessoas, né? Que isso chegue a mais pessoas para a gente poder justamente ir caminhando, né? Essa coisa de uma caminhada individual, mas que é em prol do coletivo, ou seja, eu também não estou fazendo sozinha, né? A gente vai caminhando. E pensando também até nisso, nessa coisa de... A gente poderia se perguntar assim, como incentivar essa prática para separar? Mas, ao mesmo tempo, para além de separar, eu preciso saber como e o que procurar, para onde, né, eu vou estar levando esse lixo. Eu não sei, assim, uma pergunta é se vocês têm reunido em algum lugar essas informações para procurar trabalhar com a população, mesmo o que for para ser descartado em outros lugares, como você exemplificou da farmácia, né, enfim, ou algumas lojas que recebem pilhas. Infelizmente, assim, a gente não tem muito nessa propaganda. Por exemplo, a iniciativa da farmácia é uma iniciativa dela recolher esse resíduo, até mesmo porque ela deve estar fazendo em prol do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a logística reversa. Ela já deve estar fazendo em prol disso. A mesma coisa a pilha. Mas nem todo mundo tem, porque muitas pilhas vêm o quê? Elas são importadas da China. Então, o fornecedor, aquele fabricante que é do Brasil, ele não se sente na obrigação de recolher a pilha que vem da China, né? Porque ele quer recolher a pilha que ele fabrica. Ele não quer recolher a pilha que alguém importou bem baratinho, que é uma pilha que não tem uma longa duração, que é uma pilha que tem uma qualidade mais baixa, né? Então, assim, deveria, de repente, ser Aí a gente entra naquelas políticas públicas, né? Deveria ser uma campanha que vem, uma iniciativa pública maior, que a gente teria que ter uma campanha pública maior, né? E de informar a população, de criar pontos de coleta. Por quê? Porque esses resíduos em específicos, eles têm que ser descartados em locais específicos. Por exemplo, antes de eu estar na Secretaria de Meio Ambiente, eu vim da iniciativa privada. E eu sei que para você descartar esse resíduo é caro. Então, nem sempre a prefeitura ela tem essa disponibilidade de verba, provavelmente ela vai ter que fazer um processo licitatório para descartar esse resíduo em locais que recebam produtos perigosos, né? E é um produto bem caro para você descartar. Então, ainda não deve existir, ainda não existe isso. Até onde eu sei, aqui no nosso município ainda não existe essa coleta da pilha, da bateria. O eletrônico, existem ainda as cooperativas que pegam. Por quê? Ele ainda consegue ser reciclado. Por exemplo, o computador. Ele tem vários componentes que se reciclam. Ele tem o plástico, ele tem alguns componentes que eles são vendidos, né? Porque ele tem alguns componentes que acho que tem prata, tem ouro. E esse componente eletrônico, hoje em dia, o computador ele nem é um problema tão grande. Mas o problema maior são os celulares, as pilhas, as baterias, né? Ainda mais esse celular hoje em dia. O celular você troca todo ano, às vezes a cada 6 meses, né? E você ainda não tem uma logística reversa tão bem implementada, onde você faça um recolhimento, né, realmente efetivo. Você não tem um local. Você tem essas iniciativas bem pontuais
de algumas empresas. Por exemplo, outro dia eu fui aqui no Atacadão, esse que fica aqui na Washington Luiz, eu vi que tinha coletores de lâmpada. Aí, quando você pode, você divulga, mas não é nada oficial e nem nada, não é uma iniciativa pública, né? Não é nada que você possa divulgar, que é uma coisa que a prefeitura faça. Seria mesmo só uma formação de rede de informação, né? Para que as pessoas possam buscar. E hoje em dia também, uma outra coisa que é bem comum é a gente procurar aplicativos, né? De catadores. Né? Não sei se você já ouviu falar num aplicativo Cata Aqui, né? E aí acho que eles se cadastram, e aí você procura a partir do que você está precisando para saber o mais próximo, né? Isso. Aí ficam os pontinhos, né? Onde eles estão. Isso, né? E aí é bem interessante. Aí, enfim, são ideias que, de repente, não é uma iniciativa que é a prefeitura que está tocando, mas a prefeitura está capitaneando, juntando essas ideias, não é capitaneando, ela está juntando só isso para que a população possa ter acesso e caminhar em prol de um mundo mais sustentável, né? Que é o que a gente tanto deseja. Eles mesmos acabaram, se movimentando para agir a vida deles, né? Por conta própria. Eles acabaram vendo que eles precisavam agir para se profissionalizar, para ficarem mais atuais, se atualizarem, e eles foram movimentando, né? E assim eles foram caminhando. E é assim, perfeito, porque as falas de vocês três, elas foram se entremeando, né? Eu acho que ficou bem bacana. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Adriana, porque aí, de repente, eu já chamo as meninas. Não, para mim tá tranquilo. E aí a gente já abre, tem algumas perguntas ali no chat, e até por conta disso, né, desse entremear das falas, né? E aí, de repente, uma vai complementando, comentando da outra. Quem quiser, como nós estamos num número pequeno, quem quiser abrir a câmera, né, ou se estiver com a internet ruim, ok, mas para a gente ver, agora convido a Isabel e a Sueli para aparecerem. Obrigada, Adriana. Gente, é tanto aprendizado, né? Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Bel pode abrir seu microfone também. Sueli pode voltar. E aí nós tivemos aqui uma pergunta no chat. Eu acho que eu vou direcionar para a Bel. Deixa eu resgatar aqui. A Caroline, ela queria saber sobre mais dados, né? Se existem dados locais da situação de segurança alimentar e nutricional em Caxias. Que a Amanda comentou. Não ouvi. Eu não? Vou repetir. Baixinho. Tá ouvindo? Não, eu tô ouvindo, é porque você falou baixinho. Tá. A Caroline perguntou se tem mais dados locais da situação de segurança alimentar em Duque de Caxias. E a Amanda comentou, né, que na Secretaria de Saúde temos dados sendo analisados de uma amostra muito pequena de escolares da rede, coletados durante a pandemia, cerca de 100 famílias. Eu também participei e agora a Amanda está compilando e está analisando. Então, se a Bel puder responder essa pergunta, se mais alguém quiser comentar também, ou bota no chat ou depois abre o microfone. Então, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Eu tive que mudar de computador. Eu caí. Vamos lá. Quando a gente fala de dados, né, a gente sabe que... Vocês estão vendo? Compartilhou? Bem pequenininho, Bel. Sério? Veio, Bel. Bom, eu só vou tentar falar rapidamente sobre isso aqui. O que acontece, né? Em Duque de Caxias, foi a Caroline, né, que perguntou. Nós não temos, Caroline, um censo, nós não temos uma pesquisa que possa ser representativa do território todo do município, né? Nós temos informações
como a Carolina acabou de colocar, da Secretaria de Saúde. Se a gente fizer uma pesquisa na base de dados do SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar Nacional, a gente consegue saber das crianças, dos adultos, das pessoas atendidas, qual o percentual que tem de pessoas com baixo peso, com excesso de peso, com obesidade, né? Um diagnóstico da situação nutricional. Se a gente procura saber como que está a situação dos escolares, por exemplo, a gente também tem que se reportar a pesquisas assim, como a Amanda colocou no chat, de um número amostral, né, do que o setor consegue levantar. Então, assim, historicamente, em Caxias, nós não temos esse movimento de fazer uma pesquisa mais ampla. A gente ainda não conseguiu fazer esse mapeamento da segurança alimentar, né? Quais pessoas que conseguem acessar adequadamente os alimentos, ou da insegurança alimentar, quais pessoas que têm dificuldade. Temos, ao longo da história da implementação da política em Caxias, aproximações, estudos de universidade como a UFRJ, que conseguiu mapear em Duque de Caxias, em especial no 2º distrito. Eu não estou com esses dados em mãos agora, mas a gente pode depois estar compartilhando com você, porque a gente tem aqui os seus dados, né, seu e-mail. E a política em Caxias, ela começa historicamente justamente com essa tentativa, né, de identificar qual é o tamanho do nosso problema, quantas crianças, quantas pessoas nós temos hoje com insegurança alimentar, com desnutrição em Duque de Caxias. Então, em 2001, teve um mutirão de combate à desnutrição materno-infantil, e naquela ocasião foi identificado um grande número de crianças com desnutrição, o que deu início a uma articulação junto ao governo para conseguir atender essas crianças. Então, a gente começou com o mutirão lá em 2001, depois tivemos as leis do Conselho e do Lesans, e foi criado o primeiro portal do crescimento na ocasião em 2003, e hoje se chama CAIC, que é Centro e Creche de Atendimento à Infância Caxiense. O município tem 7 unidades dessas. Para a criança entrar nessas unidades, é preciso pesar e medir e verificar se elas estão dentro dos critérios estabelecidos de risco nutricional. Então, são 7 unidades em que as crianças têm acesso de forma diferente das outras creches do município, né, que é por sorteio. Então, nós temos, em média, matriculadas nessas 7 unidades, 450 crianças, é o número que eu tenho mais recente, eu não sei se mudou esse número de crianças que estavam matriculadas nas unidades CCAIC, mas não temos uma informação do geral, né, do município como um todo. São dados... E aí, buscando elaborar o nosso primeiro plano de SAM, depois que fizemos todo o caminho de adesão ao CISAM, nós fizemos em 2016 um mapeamento de ações que as secretarias faziam para promover a segurança alimentar nacional. Então, na ocasião, nós conseguimos saber um pouco mais do cenário sobre agricultura, sobre acesso à água, né, sobre serviços existentes em Duque de Caxias, tanto na educação quanto na assistência, que pudessem promover a segurança alimentar nacional. Então, assim, esses dados eles estão no Plano Municipal de SAM, que é do ano de 2016, e de acordo com a vigência desse primeiro Plano Municipal de SAM, essa vigência seria só até esse ano de 2020. Em função da pandemia, nós não fizemos o movimento de levantar novos dados, de atualizar essa contextualização e então elaborar um novo plano. Esperamos poder fazer isso em 2021. Esse plano está disponível na página da Prefeitura, mas nós também podemos encaminhar por PDF. Ele dá um pouco mais de informações a respeito do contexto do Duque de Caxias, tanto das nossas potencialidades, né, para promover segurança alimentar nacional, o direito humano à alimentação adequada, quanto dos nossos desafios, das nossas dificuldades.
É um plano que tem 42 metas, e ele está muito relacionado a esse contexto que é um município. É um município gigante, tanto em território quanto em número de habitantes, né? Nós sabemos que, pelo último censo do IBGE, nós somos a terceira maior população do estado do Rio de Janeiro. Hoje, a estimativa é que a gente já tem 1 milhão de habitantes no município. Na ocasião do censo, foi identificado 855 mil habitantes. A população está mais concentrada no primeiro e segundo distrito, mas nós sabemos também que há uma grande desigualdade social, uma grande desigualdade de acesso aos serviços de saúde, de assistência, e de acordo com o último censo agro, que também importa muito para a gente nessa pauta da segurança alimentar, compreender como que o território consegue produzir alimentos, como consegue escoar esses alimentos, que alimentos são esses. Então, de acordo com o último censo, nós temos em Caxias quase 400 estabelecimentos agropecuários, mais de 1.000 pessoas ocupadas com a agricultura e tendo como principais culturas a mandioca, o milho, o feijão, a cana-de-açúcar, mas tem vários outros alimentos importantes, né, para a nossa alimentação adequada e saudável, que também são produzidos em Caxias. E sabemos que, para comercializar esses alimentos, a maioria dos agricultores ainda trabalha com o que a gente chama de atravessador, quer dizer, uma pessoa que vai até a sua propriedade, compra dele para revender, como Ceasa ou em outros lugares. Temos poucos espaços ainda de comercialização direta. Uma é a Feira Popular da Agricultura Familiar de Duque de Caxias, que acontece toda terça na Praça Roberto Silveira, na 25. A outra feira acontece dentro do Shopping Caxias, aos domingos. Eu não me lembro agora se é primeiro domingo e terceiro domingo, depois a Sueli pode confirmar. E ainda temos poucas ações governamentais que coloquem o consumidor mais próximo do produtor. Bom, então, assim, só para finalizar, porque eu tinha separado essa apresentação, né? Então, Caxias tem a feira, tem horta, uma horta dentro do Degase, horta comunitária, que nesse momento estão paradas, né, por causa da pandemia. Falei das CAICs, já tivemos alguns movimentos de articulação com universidades. Essa horta aconteceu em Parada Angélica, ela também não está acontecendo no momento, mas eu gosto de destacar essa horta porque ela começou justamente a partir de um atendimento em unidade básica de saúde, né, com estagiários de nutrição, conversando com uma paciente, descobriram que havia esse potencial de fazer essa horta comunitária que reuniu muitas pessoas no mutirão, estudantes da UERJ, estudantes da Rural, profissionais de Duque de Caxias, a comunidade em si. Então, é um potencial muito grande, hortas comunitárias partirem de diferentes lugares, né? Tivemos esse projeto para aproveitar os alimentos próprios da área rural, lá em Xerém, Piranema, em que as agricultoras aprenderam a fazer compotas do que elas já tinham, né? Do que já produziam, jaca, goiaba, banana. Há em Caxias hortas escolares, nesse momento eu não tenho o número certo das hortas que nós temos, mas é um movimento muito de cada escola, né, de cada comunidade escolar, da direção, seus funcionários e profissionais e estudantes e pessoas daquele bairro para poder manter as hortas. Nós fizemos e essa horta suspensa, que foi do plano de Sam, quando a gente fez, com oficinas, e também a feira lá da 25. Bom, hoje tem uma horta suspensa dentro do Degase, né, que é parte do princípio de que se o solo não está adequado para a gente poder produzir o alimento, a gente pode fazer uma horta suspensa, manejar esse solo e ter uma melhor produtividade. Bom, é isso. Acho que foi isso. Então, assim, respondendo, Karine, a gente não tem, infelizmente, um dado que diga quanto Duque de Caxias tem de segurança alimentar ou de insegurança alimentar. Mas isso é realmente um desafio muito grande. A gente tem dados com os quais a gente costuma trabalhar e a gente entende pelo IDH do município, que é 7, alguma coisa, não lembro agora, e pelo número de desempregados, por outros dados que a gente tem disponível, até mesmo no site do IBGE, a gente imagina que a gente tenha níveis
moderados a grave de insegurança alimentar no município. Mas ainda não temos esse momento. Obrigada, Bel. Eu acho que foi bem bom, né, para contextualizar. E também, assim, agora que você estava falando, né, fiquei aqui pensando, porque quem está na área, né, já conhece, né, sabe, então, que tem a escala brasileira de insegurança alimentar. Então, a gente fica, né, querendo enxergar os nossos dados nesse ponto aí, que foram os dados que foram divulgados pela POF, porque eles usaram essa escala, né? E quando a Amanda fala, né, desse questionário, né, desses dados que nós estamos lá analisando, que a amostra é pequena, mas foi uma oportunidade que ela identificou, chamou o departamento de nutrição e nós participamos dessa ação nesse momento de pandemia para a gente, pelo menos no público, né, que participou das atividades de atualização de vacina, de suplementação de vitamina A. Então, a gente vai ter aí alguma informação. Mas tudo isso, né, que você já tinha falado, você falou sobre o CISVAN, né, e as outras faces da insegurança alimentar, né, e cita o plano, é isso, a gente aprender a enxergar, né, nesses outros dados, né, a insegurança alimentar e nutricional, né, no desemprego, na obesidade, né, um dado de acesso à água, saneamento, né, enfim, são outras questões que a gente precisa observar. Eu queria fazer uma pergunta para a Sueli, que a gente ainda tem aí um tempinho, né, que ela falou sobre falando de nojo, de espaço e tudo mais, né? Assim, quais são as principais dificuldades para fazer a compostagem? E aí até isso, assim, conforme você foi falando, eu fui pensando, eu moro num apartamento, será que eu vou precisar de um espaço muito grande? Será que vai ficar com cheiro ruim? Como que é para eu poder fazer isso, né? E aí você falou do ciclo orgânico, né? Que eles recolhem, enfim. Então, assim, quais são as principais dificuldades para as pessoas começarem a fazer uma compostagem? Como superá-las? Acho que a gente precisa saber. Então, o negócio é começar com o que tem. Não esperar, vou comprar um balde, não sei o quê. Tem que começar, porque assim, quando a gente, daqui a pouco, são 10:45 agora, né? Tô vendo aqui, 10:45. Daqui a, sei lá, 3 horas, né? Alguns vão começar a jantar e vai começar a gerar resíduo. O que a gente vai fazer com esse resíduo? Eu sei o que eu vou fazer com esse resíduo, tá certinho. As minhocas vão ser alimentadas, as galinhas, o outro composto, que aqui em casa tem uma porção de áreas separadas, né? Mas então, muita gente, Instagram é um negócio demoníaco, porque assim, você começa a seguir um, aí aparece outro, e outro, e outro. E aí eu tô vendo, eu vivendo aqui, né, no meu mundinho, você tem, quando você começa a fazer uma coisa pontual, você tende a imaginar que é só você que faz aquilo. E não. Tem um montão de gente fazendo isso, um montão de gente ativo mesmo, sabe? Que tem feito esses trabalhos em escolas, que tem feito esses trabalhos em comunidades e que tem ensinado, né, crianças e adultos. A pior categoria, a pior dificuldade que eu vejo são com as donas de casa. Dona de casa é um bicho esquisitíssimo. Eu não nasci para ser dona de casa, não nasci. Não. Eu nasci quase homem, de rua, de mexer com enxada, sabe? Que é um serviço para mim muito feminino, né? Mas as pessoas tendem a achar que só macho que pega na enxada, mas então... Dona de casa tem nojo de tudo. Dona de casa acha que tudo tem que ir para o lixo, né? Dona de casa acha que tem que descascar tudo. Eu fui num evento na escola do meu filho, e a pessoa colocou assim, era um evento sobre educação ambiental mesmo, né? O professor me chamou para falar sobre agricultura, e a pessoa, uma das alunas lá, ela colocou bolo de casca de cenoura. Cenoura tem casca? Para mim não tem, porque eu tiro lá da terra e como do jeito que tá. Banana tem casca, aipim tem casca. Você não consegue comer a casca do aipim, por exemplo. Você não consegue pegar uma raiz de aipim e comer a casca, né? Então, assim, para mim cenoura não tem casca, para mim jambo não tem casca, para mim maçã não tem casca, para mim nada disso tem casca.
Ah, mas tem sim, tem nada. Tem uma películazinha que o dente vai lá e consegue morder. É só lavar, né? Dependendo da situação. Por exemplo, eu não sei quem já subiu num pé de jambo e comeu jambo lá de cima. É uma delícia, gente. Isso não tem preço. Assim, não se compara a nada fazer essas coisas. E aí, assim, dona de casa quer jogar tudo fora, quer descascar tudo. Dona de casa quer jogar semente fora. Vocês que são nutricionistas, né, a Carol e a Isabel, podem falar melhor do que eu, que, assim, nutricionalmente a semente, e agora eu vou começar a trabalhar, inclusive, com brotos, né, alimentos na fase de germinação, que são altamente nutritivos. As pessoas desconhecem isso. As donas de casa desconhecem isso. Aí ela descasca a abóbora, né, ela corta a abóbora, tá lá cheia de semente. O que ela faz com a semente? Joga no lixo. Aí lá no lixo aquilo nasce bonito. Já viu como é que dá bonito pé de abóbora em lixo? Aqui em Caxias tem um monte, né? Você passa assim nas beiras de lixo, tem pé de mamão, tem pé de abóbora, tem tomate. E são coisas que não precisa jogar fora. Então, dona de casa, eu, por exemplo, eu não serviria para ter uma empregada, porque eu ia brigar com ela o tempo todo. Gastam muita água, jogam tudo fora, lavam louça, né, com a pia, a bica ali, a torneira aberta, elas, sabe, é 1 milhão de litros de água que vai se derramando o tempo todo, quer lavar o chão jogando água, pô, pega a água lá da máquina, né, a máquina vai jogar água fora, então cata aquela água lá e joga ali para lavar aquele chão. E aí tem essa questão do cheiro. As composteiras do ciclo orgânico são bem vedadinhas, né? São bem fechadinhas. Mas, assim, tem um pessoal que faz em casa. Eu nunca tive uma composteira comprada, bonitinha, que nem a do ciclo orgânico. Não sei nem quanto é que custa, gente. Eu até vi, eu queria comprar para começar a dar de presente, porque, assim, eu me sentiria muito feliz de ganhar uma, assim, se alguém quiser. Eu nem preciso, porque eu não preciso fazer isso aqui em casa, porque eu tenho espaço, eu tenho que dar, mas assim, eu ia me sentir tão feliz de ganhar uma composteira de presente, eu ia ver que a pessoa olhou e enxergou em mim o potencial de ser o grupo lá chama de compostonauta, né? Pô, ela pode compostar. Na verdade, todos podem, né? Mas essas composteiras que eles vendem são vedadas, são fechadinhas, porque tem a mosca, né? Tem uma mosca que coloca a larva, mosca soldado, que às vezes essa larva é um bichinho preto, assim, que ele sai caminhando. Então, assim, o pessoal fica com nojo. Que, na verdade, é só uma larva de mosca mesmo. Se ficar aberta, né? Se ela encontrar brecha, a mosca vai entrar e vai... Porque ali vai estar um prato feito, né, para a mosca. Ela vai adorar tudo que está ali dentro daquela composteira. Mas, então, sendo vedada, bonitinha, tem umas que vêm até com uma telinha, né? Eu já vi umas que vêm com uma telinha. Eu gosto de coisa prática. Eu acho que a telinha ia ser chato na hora de jogar alguma coisa ali, mas, enfim. E é bem legal. Tem umas que vêm com torneirinha, essa do ciclo orgânico, acho que vem com torneirinha para poder... A minha não dá tempo de juntar líquido, mas essa, dependendo da quantidade de tempo que vai ficar ali, e de repente a pessoa também não se alimenta todo dia em casa, né? Às vezes a pessoa só se alimenta uma vez, então ela vai demorar a encher essa composteira dela, vai demorar mais tempo para ela conseguir juntar o resíduo. E aí vai juntar esse líquido, né? Que também pode ser usado. Lá na faculdade o pessoal usa 10 partes de água para uma parte do líquido, né? Que é liberado na composteira, que se ficar muito tempo vai liberar mesmo. Porque é tudo orgânico, né? Vai decompor, vai... Enfim. Mas é isso. Eu acho que o principal problema que a gente encontra é começar e o pessoal parar de ter nojo. Entendeu? Negócio começar. Teve aqui um comentário. A Amanda falou, poxa vida, Sueli. Não generaliza. Temos muitas donas de casa que são eficientes e sustentáveis, risos. Aí a Caroline complementou que pensou o mesmo. Não, a gente tem. Eu aqui, gente. A gente tem sim. Mas no geral é isso mesmo, né? No geral, as pessoas têm nojo e não deveriam ter. Por exemplo, por que eu vejo muita dona de casa jogando sal em sapo? Jogando sal para expulsar o sapo de dentro de casa. Por quê? Aí eu fui perguntar para uma esses dias, por que tá expulsando o sapo? Porque é feio. Porra, desculpa. Eu vou expulsar um bicho porque o bicho é feio? Como assim? Não faz sentido. E também é a questão da feiura é relativa, porque eu acho sapo lindo, né? Eu acho lindo, de coração. Eu não estou sendo assim, ela tá falando... Não, eu realmente, quem me conhece sabe que eu adoro sapo, eu acho lindo demais, eu gosto muito, assim. Eu tenho um prazer de ver sapo comendo mosca, sabe? De ver o ciclo ali acontecendo, dele atrás. Lá na minha
No meu banheiro tem uma pererequinha amarela morando. E a minha filha de 15 anos, eu tenho 3 filhos, né? A de 15 anos, ela morre de medo. E ela já saiu de dentro de casa pela porta da cozinha com medo, porque tinha perereca na sala, e ela achando que aquilo era um monstro. E quem colocou medo nela foi eu. Porque eu, quando eu era só uma mulherzinha dona de casa, eu também tinha medo dessas coisas. Embora eu tenha crescido aqui, a gente é ensinado pelos pais, né, pela família, que você não deve tocar num sapo, que ele vai fazer xixi. Mentira, não vai nada. Que você não pode mexer, que ele tem veneno. Mentira, ele não vai fazer isso. Ah, ele vai fazer xixi no olho. Como? Que ele tá lá embaixo. Como é que ele vai espirrar xixi no meu olho? Ele não vai fazer isso. E aí, a gente é ensinado a expulsar esses bichos de dentro de casa. E são bichos totalmente inofensivos, né? São bichos que eles não vão fazer mal. O sapo, esse sapo doméstico, ele não tem esse veneno. Os sapos que o pessoal acha nas matas, eles até têm umas glândulas em cima que só espelham o veneno se apertar. Então, se você não apertar sapo, ele não vai soltar veneno nunca. Então, assim, a minha filha, ela tem, a de 15 anos, ela tem esse medo porque ela já me viu fazendo isso, ela já me viu expulsando sapo. A bebezinha não, a bebezinha manipula. Então, assim, quando a de 15 anos vê um sapo, ela chama a pequena para tirar o sapo porque ela tem medo. E dona de casa tem muito disso, sabe? Tem muito de, não gosto, é nojento, não vou mexer em minhoca, eu não vou mexer ali na casca de banana que está entrando em decomposição porque vai ter cheiro ruim. E eu nem falei. Acho que o Rafael Luna está participando. O Rafael Luna é lá da UFRJ também. Ele faz um doce de casca de banana, que ele até levou para uma feira que teve. A gente participou de um projeto chamado Hortas Urbanas, da UF. E ele levava esse doce de casca de banana, que lá na casa dele tem, ele mora no Amapá. E é muito gostoso, assim, eles colocam... Eu comi o doce, e você sente, assim, lá no fundo, uma pitadinha de chocolate. Falei, gente, mas casca de banana tem gosto de chocolate? Que negócio saboroso, né? E ele falou assim, não, eu coloco de propósito um pouquinho de chocolate. Você sente o amargo, assim, de chocolate? Ele falou assim, não, eu coloco um pouquinho. Quase ninguém percebe, mas você percebeu que tem chocolate. E, assim, faz um sucesso. E é casca de banana, é um negócio que o pessoal... A banana não come a casca não, tá, gente? Eu como assim, no doce, né? Que rola muito bem, é muito legal. Fica bonito mesmo, fica um doce, o doce do Rafael, fica um doce vinho, doce da casca de banana. Eu não me lembro o que ele coloca. Pode até comentar, tá, Rafa? Eu não sei se ele coloca alguma coisa de beterraba no meio, ele coloca alguma coisa natural que o doce fica vinho. Aí você não consegue saber o que você está comendo. Você sente um negócio gostoso, né? Mas não dá para saber que é a casca da banana. Então é isso, assim, tudo, né? Muito bom. Sueli, obrigada. Não sei se o Rafael vai... Ali, ó. A Isabel botou, Rafael, compartilha a receita. Não sei se mais alguém tem algum comentário. Não sei se todo mundo fica à vontade. Acho que a gente podia tirar uma foto, abrir as câmeras para registrar esse momento. Eu acho que, assim, o evento foi muito bom. Realmente, assim, a programação, as falas, elas foram se intercalando. A gente vê a potência, né, de coisas, quantas coisas que podem ser feitas, né, em prol aí, da segurança alimentar e nutricional, né, que vão ter impacto na sustentabilidade. Acho que mais do que nunca, né, a gente tem que falar sobre e caminhar nessa direção, né? Pedir para o pessoal todo abrir a câmera, a gente faz uma foto e a gente encerra. O evento está gravado, né, Bel? Acho que depois de uma edição, né, é possível compartilhar, né, do início até esse finalzinho, para quem depois quiser compartilhar com outras pessoas para assistir. Não sei se mais alguém pode abrir a câmera. As Danis, não sei se tem câmera. E a Adriana, elas têm Pra gente. Elas têm que chegar mais pertinho quando o rosto de uma da outra, porque elas estão juntas ali, né? Isso, Bruno e Adriana. A Caroline, não vai abrir? O Rafael precisa se ajeitar. Vai passar batom, Rafa? Ela vai. A Dani Rocha abriu. Caroline, Marilac. Daiane, Cláudia, Dani Marano.
Eu vou tirando, né? Porque se não abrirem, a gente garante. Foi. Então é isso. Não sei se Bel quer dar mais uma palavrinha antes da gente sair da sala. Eu quero agradecer a participação de todas e todos, agradecer a Carol aí por ter mediado o evento. É um exercício de muita atenção, né, Carol? Tem que prestar atenção no que está todo mundo falando, todo mundo escrevendo, tem que ficar o tempo todo prestando atenção. O Rafael agora conseguiu abrir a câmera dele. Eu tive um probleminha, caí no momento da apresentação da Adriana, mas ainda bem que ficou gravado, eu vou assistir depois. Então é isso, né? São movimentos todos em prol da melhoria das condições de vida de todos nós, né? Das pessoas que têm menos acesso a uma renda, ao alimento, e melhoria de vida de nós também, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de questões que impactam a vida de todo mundo. Né? Quando a gente fala de uso elevado de agrotóxicos, a gente está falando da nossa água também. Né? Mesmo quem tem acesso hoje a adquirir um alimento agroecológico ou um alimento orgânico, não está isento de ter contato com agrotóxico, porque a gente bebe água e a nossa água está contaminada. Então, quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente está falando de melhorias de condições para o planeta, melhoria de condições para todos nós, para todos os seres vivos. É claro que quando a gente pensa em política pública, a gente pensa em direcionar, em priorizar, em atender as pessoas com maior vulnerabilidade. Mas a FAO nos colocou como um desafio falar de cultivar, preservar, né, juntos, quer dizer, entendendo que tudo que nós fizermos vai impactar a vida de todos nós, não apenas de um ou outro. Então é isso, a gente poder se aproximar mais, cada vez mais desse tema, pensar que todas as nossas atitudes impactam na vida do planeta, impactam na vida do outro, como a Sueli destacou muito, né? A gente tentar nos reeducar, né? Porque ela foi falando e eu fiquei pensando, poxa, eu quando criança subi em árvore, eu quando criança pude experimentar isso, de comer um alimento ali, do jeito que ele estava. Tenho 2 filhos e eles nunca comeram um alimento direto da árvore. Né? Então, em tão pouco tempo, dentro de uma única geração, a gente mudou muito os nossos hábitos, influenciados por uma série de fatores, né? Globalização, maior acesso a produtos industrializados, morar na cidade, morar em apartamento, morar em espaços que não é possível plantar e ter árvores, mas agora a gente tem que fazer um outro movimento, né? Um movimento de ter mais contato com a natureza, de valorizar mais tudo que a natureza nos dá, água e alimento, entendendo que é sagrado, que é o que nos mantém vivos, que é o que nos mantém em conexão com o cosmos. Para quem acredita em Deus, com Deus, para quem não acredita com o cosmos, enfim. Então, a ideia é essa, que a gente possa cada vez mais se organizar em rede, que a gente possa trabalhar em conjunto, saber o que o outro faz e conseguir converger todas essas ações e ideias e com criatividade reduzir aí esses impactos no meio ambiente e na situação de segurança alimentar de todas as pessoas. Então, obrigada por todos terem participado. Com certeza a gente vai depois disponibilizar a gravação desse evento. Obrigada, pessoal. Bom final de tarde para todo mundo. Tchau. Bel, traz seus filhos aqui em casa. Vai subir na árvore. Boa, boa.